Fala pessoal, beleza? Chique 10, Walter aqui na área. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma resolução. Começando a prova do ITA 2023 da primeira fase, agora com vocês a questão 37. A primeiríssima aqui que a gente vai começar a resolver. Então já vem comigo, já deixa seu like. Seu like é importante, faz o canal crescer e a gente consegue ainda esse ano chegar aos 25 mil inscritos. Então conto com a sua participação, conto com o seu apoio. Então vem comigo que a questão 37 fala o seguinte. Considere A pertencente ao espaço de todas as matrizes de ordem 3, onde as suas entradas são números reais. Ó, só que chique isso aqui. Tal que existe o único número real x que satisfaz a seguinte equação. A pergunta dele é, qual é o valor de x mais o det de A? Primeira coisa são os pré-requisitos. O que a gente vai utilizar de teoria neste exercício? Quando você tem, por exemplo, o det de k vezes A, ou seja, de uma constante vezes a matriz, esse k, ele pode cair fora elevado à ordem da matriz. Então, é k elevado a n vezes quem? Vezes o det de A. Ok. Depois, pessoal, a gente pode utilizar também o teorema de Binet, que o det de A vezes B, ou seja, o det do produto é o produto dos det. Então, isso aqui é o det de A vezes quem? O det de B. É claro, se as matrizes tiverem, por exemplo, né, a mesma ordem. Legal. O que mais a gente precisa fazer agora? Atacar o nosso exercício. Então, nessa minha equação, este carinha é o que faz o papel do meu K e este carinha é o que faz o papel do meu K. Então, eles vão cair fora. O que vai acontecer aqui? Ó? A gente vai ficar com raiz cúbica de quem? De 2 vezes o x ao quadrado. Como a minha matriz A tem ordem 3, então ele vai cair lá fora elevado ao cubo. Vezes quem? Vezes o det de A. Mais o x vai cair fora, então vai ficar x ao cubo, porque a matriz A tem ordem 3, vezes o det de A ao cubo. E isso daqui, eu já vou trazer o det de A quadrado para cá, menos o det de A ao quadrado, e fica onde? Fica igual a zero. Maravilha. Raiz cúbica de 2 ao cubo vai ficar 2. X ao quadrado ao cubo vai ficar x elevado a 6. Aí vezes o det de A. Eu vou aqui enxutar um pouquinho a nossa notação. Eu vou chamar, por exemplo, o det de A de um azinho, só para enxugar um pouquinho mais. Então, vai ficar vezes um azinho mais x ao cubo vezes o det de A ao cubo. Aqui a gente vai utilizar o teorema de Binet. A ao cubo é A vezes A vezes A. Então, o det disso vai ser o det de A vezes o det de A vezes o det de A. Então, vai ficar A ao cubo menos, pelo mesmo argumento, A ao quadrado. Isso daqui igual a zero. Aqui entra, pessoal, uma equação do segundo grau, meio que camuflada. Olha só que interessante. Se você for ver, você tem 2A x à sexta, mais a ao cubo, x ao cubo, menos a ao quadrado, igual a zero. Observe que você tem uma equação do estilo biquadrada, onde é uma equação que se reduz a uma equação do segundo grau, onde a minha incógnita é x. E é justamente a incógnita que ele pediu para a gente ter uma única resposta. Pô, equação do segundo grau com uma única solução, o que é? Discriminante igual a zero, delta igual a zero. Então, você vai forçar a barra aqui, você vai fazer o delta igual a zero. Para o delta ser zero, então, se a gente pega o coeficiente b, né? Então, b quadrado, então vai ficar a à sexta menos 4 vezes o a, que é 2a, vezes o c, que é menos a quadrado, menos a ao quadrado. Isso aqui tem que ser zero, porque eu quero que seja zero. Então, a gente vai ficar com a à sexta mais 8a ao cubo igual a zero. Colocando a ao cubo em evidência, então a ao cubo, que vai multiplicar a ao cubo mais 8, igual a zero. Então, daqui duas coisas, ou a ao cubo é zero, ou a ao cubo mais 8 é zero. O interessante é que o a, que é o det, não pode ser zero, porque se o a fosse zero, observe que se você substituísse aqui na equação a por zero, o x poderia ser qualquer coisa, certo? Se o a fosse zero, o x poderia ser qualquer coisa. E isso não pode, porque ele quer uma única solução. Então, necessariamente, o det de A, que é o azinho, precisa ser diferente de zero. Então, a gente vai ficar com a ao cubo mais 8, este sim, igual a zero. Então, o que vai ficar para nós aqui? Ó, deixa eu já puxar aqui para cima. Então, a ao cubo é igual a menos 8. Então, significa que A é igual a raiz cúbica de menos 8, que é menos 2. Maravilha. Lembrando que o determinante aqui, nesse caso, para a gente, como a gente só está trabalhando com números reais, o determinante é um número real. Então, a gente considera apenas o A como sendo menos 2. Beleza. Só que aí, o que vai acontecer? Eu não quero achar o A, eu quero saber também o X. Então, eu acabei de encontrar o determinante, mas eu quero o X também. Aí, a gente vai utilizar o fato de ter uma única solução. Se a gente for pensar em equação de segundo grau, é uma
fórmula de Bhaskara. Então, a gente vai ficar com x ao cubo igual a menos b, então vai ficar menos a ao cubo, dividido por quem? Dividido por 2 vezes o a, ou seja, dividido por 2 vezes o 2a, tá bom? Usei a formulinha aqui. O a ao cubo de cima cancela com o a de baixo, então vai ficar menos a ao quadrado dividido por 4. Só que o a é menos 2, então vai ficar menos 4 dividido por 4. Isso aqui é igual a quanto? É igual a menos 1. Então, a gente tem que x ao cubo é igual a menos 1. Como x tem que ser um número real, x pode ser, ou deve ser, igual a menos 1. Aí fechou, né? Porque que o exercício pedia para a gente? Ele pedia o x mais o det de a. E a gente acabou de encontrar tudo. O x é menos 1, o det de a é menos 2. Menos 1 com menos 2 é igual a menos 3, fechando o rolê. Isso está lá na alternativa C como sendo a correta. Beleza, pessoal? É isso. Espero que você tenha gostado da resolução. Vem comigo, já se inscreva para você ficar aí por dentro das outras resoluções e dar aquela força, aquela moral para o Walter. Um super abraço e a gente se encontra sempre na próxima resolução. Até lá. Tchau!